E aí, pessoal, então essa é mais uma aula de Eletrônica Digital 2. Essa é uma aula mais para tutorial, mais para ensinar vocês a mexer no software Proteus. Então é uma introdução ao software Proteus, que é mais um dos softwares de simulação que vocês podem utilizar para simular circuitos digitais. Então eu vou apresentar um conteúdo básico para vocês aí, para vocês poderem utilizar ao longo das aulas. Já peço desculpa para o restante do vídeo tá com áudio ruim, tá? Então o software que eu utilizei para fazer a gravação, ele acabou inserindo um ruído, a voz ficou meio eletrônica, né, no áudio, mas dá para entender perfeitamente, certo? Então, antes de começarem a ver o resto do vídeo, já abram o software Proteus de vocês, coloquem New Project, tá? A partir disso, eu vou seguir o vídeo e vocês sigam os passos que estão no vídeo. Bora lá! Vai então abrir a janelinha que é a New Project Wizard Start. Tá? Então ele vai dizer qual é o nome do projeto que a gente quer colocar. Eu coloquei Aula Proteus e qual é o caminho da pasta onde tu quer salvar o projeto. Aqui eu botei num caminho padrão que eu coloco para os projetos da sala de aula. TTL da série 74 e suas variantes, certo? Vamos começar com o básico, então. Um da série 74. Vamos na série 74 e verificar aqui. Então aqui tem vários dispositivos, símbolos da série 74 e dispositivos para a gente utilizar no nosso esquemático. Tem 7400, tem simbologia padrão, tem a simbologia IEC, que a gente não viu, mas é uma outra simbologia utilizada. Vamos pegar um dispositivo padrão aí, que é o 7404, que é simplesmente uma porta inversora, tá? Uma porta NOT. E notem que ele aparece uma versão PCB aqui, né? Tem uns dispositivos que aparece a versão PCB e tem outros que não, né? Então ele tem um modelinho, caso queira gerar um PCB depois a partir desse esquemático. Vamos simplesmente utilizar ele e colocar no nosso projeto. Certo? Então coloquei a porta NOT aqui. Eu posso dar Ctrl e com o botão de rolamento do mouse aproximar e também desaproximar, né? Fazer zoom out, zoom in. Como eu posso também pegar e usar a ferramenta de zoom aqui para aumentar e diminuir. E se eu quero focar em uma região específica, eu posso botar esse zoom area e botar o retângulo aonde que eu quero. Certo? Bom, a gente está aqui então selecionando o componente que a gente quer. Então a gente está nesse componente mode. Beleza, a gente ligou esse carinha aqui. Colocou o nosso componente, a porta inversora. Modelo 7404. E aqui ele coloca o 1A. Tá? Então quer dizer que a ferramenta automaticamente botou o nome para esse nosso símbolo, para esse nosso dispositivo no esquemático como U1, certo? U1, mas a gente pode modificar, se a gente dá dois cliques aqui, a gente pode modificar o nome, mas vamos deixar U1, que é um nome padrão, ok. E ele botou dois pontos A. É porque essa porta lógica, a porta 7404, ela tem 6 portas inversoras. Então tem U1A, U1A, U1B, C, D, E e F, certo? Beleza, e ele também mostra exatamente quais os pinos do 7404 que ele está sendo utilizado aqui, tá? Então aqui é o pino 1 e o pino 2. Se eu botar outro, está automaticamente selecionado o 7404. Se eu colocar outro clique aqui na área, né, com o botão normal esquerdo do mouse, ele vai colocar o outro dispositivo, outra porta inversora do mesmo dispositivo, do mesmo 1, só que agora é o B, né? E esse B, ele está conectado nos pinos 13 e 4 do CI, do circuito integrado, né? Ele corresponde aos pinos de numeração 13 e 4. Beleza. Detalhe é que essas portas lógicas elas já têm alimentação embutida, então o esquemático, o modelo desse símbolo aqui, desse dispositivo que eu estou utilizando, ele já tem alimentação implícita aqui nele, né? Então a gente não precisa colocar a alimentação CI.
Está implícito que ele já está com a alimentação do VCC nele e ele vai funcionar com essa alimentação aí, certo? Então a gente pode pegar agora e simplesmente colocar os valores de entrada e saída nele. Então tem diversos jeitos de alimentar uma porta lógica. Uma delas é colocando valores lógicos mesmo. Então tem um componente que é simplesmente colocar um valor lógico nessas portas lógicas. Se eu for em P, em Devices de novo, então eu abro aqui a janela e eu vou colocar aqui, escrever Logic State, quer dizer, estado lógico. Daí ele abre para mim aqui 4 componentes, né? Esses 4 componentes são para trabalhar com nível lógico de entrada e saída. Então eu não trabalho com tensão, eu trabalho com nível lógico e o próprio simulador ele transforma isso em tensão automaticamente para mim. Então ele tem esse Logic State Source, tá? Que indica o que eu vou colocar de entrada, para o nosso dispositivo, e também Logic Probe, que indica o que eu quero ver o estado lógico que está saindo do meu dispositivo, tá? E daí tem o normal e tem o Big. O Big é melhor porque fica maior para a gente ver o que está saindo, tá? Então a gente vai botar tanto esse Logic State, o Toggle, tá? Logic Toggle, porque quando Toggle quer dizer inverter, então sempre quando eu clicar ele inverte a lógica. Então eu vou botar esse Logic Toggle aqui, tanto para esse cara quanto para esse cara aqui, certo? E eu vou voltar no P e botar de novo Logic State. E agora eu vou botar o Logic Probe Big. Eu quero ver o que tem na saída da porta lógica, certo? Vou botar nos dois. Agora eu vou conectar. Quero conectar essas partes que eu criei no dispositivo que eu coloquei aqui. Então eu vou aqui em Selection Mode aqui no canto, a flechinha, e coloco aqui. Quando eu coloco Selection Mode, tem que também ter um cuidado com esse dispositivo aqui, ele fica trocando quando eu clico nele em vez de se mover. Então a melhor coisa a fazer é dar um retângulo para selecionar ele, uma área, e mover ele dessa forma, certo? Daí eu posso pegar e mover ele para onde que eu quero. Daí eu vou mover ele para ficar mais centrado aqui com o nosso dispositivo, com a entrada do nosso dispositivo. Vou até aumentar aqui o tamanho para ver. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos deixar aqui. Na verdade, se eu botar ele juntinho, né, a ponta dele com a ponta do meu dispositivo, e depois tirar ele ali da volta, ele vai automaticamente criar uma linha, tá? Eu posso fazer tanto isso assim, puxar com essa canetinha do ponteiro para onde que eu quero, como eu posso pegar e aproximar ele na posição que eu quero, perto onde que eu quero, e ele vai fazer uma junção, ele vai fazer uma colinha ali, e eu posso depois simplesmente puxar ele e ele vai ficar já conectado, certo? Tanto na saída quanto na entrada. Vou fazer isso. Certo? Vamos ajeitar aqui para não ficar feio. Vamos pegar e deixar mais retinho. Deixar retinho mais perto aqui. Assim, e nesse também vamos ajeitar para não ficar feio. Não ficar todo cheio de dobras, conexões. Aqui e aqui. Certo? Então, na verdade, agora estou colocando o nível lógico. O simulador, esse símbolo é colocar um nível lógico, mas internamente é uma tensão elétrica, né? Então, eu vou estar botando uma tensão elétrica que representa 0. Eu estou usando TTL, né? 0 volts. E quando eu botar o nível lógico 1 aqui, que eu mudar, ele vai ir vai colocar 5 volts na entrada desse dispositivo. Eu posso simular agora esse comportamento, indo aqui embaixo e colocando a flechinha na setinha para rodar a simulação. Então é para isso que serve essa parte aqui de baixo. Então eu vou pegar, vou rodar. Quando eu rodei, exatamente o comportamento que eu esperava, né? Entrou 0 em cada um e saiu 1 neles, né? E daí também ele mostra um quadradinho indicando
o nível lógico que está nos terminais. Então, no terminal desse meu componente, está saindo 0. Desse componente está entrando 0. Aqui vermelho saindo 1 e vermelho aqui entrando 1, certo? A mesma coisa para o de baixo. Agora, se eu mudar o nível lógico, aqui, mudei de 1, foi para 0 aqui, certo? Mudei de novo para 0, foi para 1. Tanto no de cima como no de baixo, certo? Bom, outro jeito de alimentar a tensão, alimentar uma entrada nesses caras, é colocar de fato a alimentação. Bom, vou parar a simulação, porque eu não posso modificar o meu circuito enquanto a simulação está rodando. Então, vou para o quadradinho aqui de baixo e paro a simulação. Ele volta com esse ponto de interrogação aqui na saída. Bom, eu posso botar uma alimentação específica nele de diversas formas, tá? Então, uma forma de fazer isso é vir aqui em Terminals Mode, aqui no canto, clicar, e ele vai colocar algumas opções de valores para a gente colocar, né? Daí eu posso deixar algo com nível lógico 1 sempre, colocando Power nele. Então, Power é colocar sempre o nível lógico 1, certo? Então, se eu botar Power, eu estou deixando a coisa sempre no nível lógico 1. Se eu colocar Ground, é esse cara aqui, é o GND. Então, eu vou deixar sempre o meu circuito recebendo nível lógico 0. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar e vou desconectar esses caras, as entradas aqui de tubo do meu circuito. Então, espacei um pouquinho para chegar no fio. Vou deletar esse fio aqui. Deletar esse fio. Delete. Fazer isso no de cima. E fazer isso de baixo. Agora, vou chegar aqui e vou conectar o Power e conectar o Ground. Quando eu fizer isso, aqui vai sair o nível lógico 0 e aqui vai sair o nível lógico 1. Vamos dar uma olhada e simular de novo. Foi exatamente, né? Que eu disse. Então, colocar o VCC aqui é colocar a alimentação desse circuito na sua entrada e sai o nível lógico 0. E esse daqui é colocar o comum do circuito na entrada e sai o nível lógico 1. Certo? Para a simulação. Agora é o seguinte, quero pegar e quero controlar por meio de toggle também, que nem esses componentes, mas usando alimentação VCC e GND. Eu posso vir de novo em Device, aqui em Component Mode, Devices, P, e selecionar o componente Button. Se eu botar Button, ele vai aparecer algumas opções. Esse primeiro aqui, Active SP-ST Push Button, é mais interessante. Então, a gente pode colocar ele aqui, que ele simula aqueles push button que a gente utiliza na protoboard. Tem 2 terminais, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos desconectar aqui e ligar nossa chave. Então, essa chave, quando ela for pressionada, essa de cima for pressionada, quando ela for pressionada, coloca o nível lógico 1 aqui nesse cara da direita, né? Coloca o nível lógico 1 e a saída fica em nível lógico 0. Aqui. E esse cara aqui, ao contrário, eu quero que quando ele pressionado, ele fique em nível lógico 0. Certo? Vou deletar isso aqui da esquerda que a gente não precisa mais. Bom, vou rodar a simulação para dar uma olhada. Rodando a simulação,
Eu não estou pressionando esse cara, mas está saindo do nível lógico 0. É um pouquinho, mas ele não é só para sair do nível lógico 0 quando eu pressiono. Aqui eu pressiono. Eu passo aqui, entra no nível lógico 1 daqui, ficou vermelhinho, e aqui está 0, tá ok. Mas se eu não pressiono, devia entrar 0 e ficar 1, né? Mas não entra 0, por quê? Porque está flutuando essa entrada, está em alta impedância. Ele coloca em cinza. Então, como a gente já viu em aula, o 67404, quando a entrada deles fica em alta impedância, é considerado como nível lógico 1, tá? Então, nesse caso aqui, vai funcionar como a gente gostaria, porque eu não estou apertando nada, está em alta impedância é considerada nível lógico 1, vou fazer a saída. Pressionei, o 0 daqui vem para cá e vira o nível lógico 1, tá? De qualquer forma, também como eu disse, é sempre interessante a gente colocar o pull-up tanto nesse daqui de cima, que é necessário, como nesse, para o nosso pino não ficar como uma antena, né? No caso do simulador não vai ter esse problema, né? Mas se a gente quer fazer um circuito que vai ser semelhante ao circuito que a gente vai botar numa PCB, é interessante a gente levar em consideração detalhes de resistores, tá? Tipo up. Para a simulação. Então, vamos colocar os resistores tipo up, tá? Eu vou pegar e vou tipo up e tipo down. Então, nesse caso aqui, eu preciso de um resistor tipo down, que é um resistor que ele está ligado sempre no GND. Então, eu vou aqui no Devices de novo e botar resistor. Ele abre uma opção grande de resistores. Qualquer um para a gente agora nesse primeiro momento vale. Então vou botar esse primeiro. Resistor. Ok. E abrir um resistor aqui que o simulador chamou de R1 e que tem 0,11. 0R1. Tá? Então eu vou ajeitar ele aqui. Vou rotacionar. E vou conectar aqui ao meu fio da minha entrada. Agora, o outro lado a gente vai conectar no comum, tá? No GND. Então, eu vou fazer uma cópia desse componente aqui que eu já tenho, né? Então, eu vou pegar, vou botar no Selection Mode aqui e vou selecionar o ground aqui. Vou colocar Copy to Clipboard. Copy e agora Paste from Clipboard. Com isso, eu fiz uma cópia, vou colocar aqui no meu componente, conectar nele, ele está conectado aqui. Está conectado aqui, certo? E o de baixo eu vou fazer semelhante, só que em vez de fazer um pull down, eu vou fazer um pull up. Então eu vou pegar, copiar esse meu resistor. Na verdade, eu posso chegar aqui e selecionar, ele já fica salvo aqui no canto. Dou 2 cliques, um clique na verdade, e clico aqui na área do esquemático. Vou copiar esse meu VCC, que eu vou usar para o up, Copy to Clipboard, Paste from Clipboard. E vou colocar o meu pull-up aqui. Tate. Na linha. Certo? Então aqui tem um pull-up e pull-down. Agora vamos rodar a simulação para ver o que vai acontecer. Se eu rodar a simulação, olha o que acontece aqui de cima. O 0 volts do pull-down está realmente indo para a entrada e deixando o nível lógico 1. Se eu pressionar, ele vai pegar e ser direcionado aqui o nível lógico 1 e vai ficar nível lógico 0. Tá?
E a mesma coisa acontece aqui nesse caso. Se eu manter aberto, o pull-up daqui vai puxar e vai ficar nível lógico 1. Se eu pressionar, o nível lógico 0 vai continuar nível lógico 1 ainda, tá? Por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, eu não coloquei valores de resistor, eu deixei 0. Tá? Nesse caso, deu certo, mas também não deveria dar, porque esse valor de resistor é muito baixo. Eu tenho que aumentar o valor de resistor de forma que essa tensão ela seja irrelevante nesse ponto aqui, quando pressionado. Ou seja, o caminho da corrente ela vai escolher sempre o caminho do botão, né? Quando eu pressionei o botão, o caminho do GND ou do VCC, se for o VCC nesse lado aqui. Então, se eu pressionar, eu quero que o caminho seja da corrente aqui que surja, vá sempre para o GND e não surja uma corrente nesse sentido desse resistor, porque o resistor é grande o suficiente para bloquear quando tiver um caminho mais fácil. Então, a ideia é modificar. Então, vamos modificar o valor desse resistor. Então, vamos para a simulação. O valor desse resistor é geralmente na faixa dos K. Vou botar, então, uns 10K e ver o que acontece. 10K, ele botou o resistor em 10K ohms. Vou rodar. 10K ohms. Pressionei, 0 volts. Não pressionei, tá certo agora. Tá? Tá funcionando como deveria, tá? Nota que quando tá aberto, os dois é como se esse resistor fosse um fio, né? Não tem diferença de potencial. Como se fosse toda a tensão de 5 volts está sendo direcionada para esse nó aqui. Agora, se eu pressiono, toda a diferença de potencial vai ficar em cima desse resistor dos 5 volts e aqui vai ficar só os 0 volts. Certo? Para a simulação. Outra forma de eu aplicar também o nível lógico de entrada é colocar um trem de pulsos na entrada do meu dispositivo. Então, eu vou deletar aqui e vou colocar um trem de pulsos. Então, eu vou colocar um padrão, uma onda, uma forma de onda aqui de entrada. E eu posso fazer isso selecionando aqui a opção Generator Mode. Se eu clicar aqui em Generator Mode, ele vai aparecer opções que eu posso colocar na entrada. Ele tem desde DC, que é corrente contínua, né? Que é a mesma coisa que aplicar sempre 5 volts. Posso aplicar seno, posso aplicar um único pulso, posso aplicar diversas coisas, né? O interessante é colocar, por exemplo, um clock. Posso botar um clock digital e colocar aqui, certo? Daí apareceu essa entradinha e um desenho de clock. Vou botar aqui de novo no ponteiro e selecionar. Então, ele aparece interrogação porque eu não botei nome nessa entrada. Vamos colocar um nome qualquer. Vamos colocar o nome de in, tá? In de entrada, input. E pego essa ponta dele e coloco na minha entrada. Bom, se eu dar 2 cliques, eu vejo as configurações desse meu clock, né? Então aqui diz que ele, tipo do clock, ele começa no nível lógico baixo, low, depois vai para high, alto, depois para low. Então ele segue esse padrão. Se eu botar aqui, ele começa no nível lógico alto e vai para baixo, alto e baixo, tá? Então aqui eu indico qual nível lógico que ele começa. Aqui eu digo qual a primeira vez qual o tempo em que ocorre a primeira borda, tá? Então, se eu botar nível lógico baixo, a primeira borda é a borda que muda de alto para baixo. Então, eu digo que a primeira borda vai ocorrer em 0 segundos. Então, vai começar em 0 segundos e ele já vai começar baixo. Frequência 1 Hz. Então, uma oscilação por segundo. Então, eu posso deixar em frequência ou período, tá? Definir o período da onda. Vamos deixar a frequência. Então, a frequência é 1 Hz. Então, uma oscilação por segundo. Vamos deixar OK. E agora verificar. Exatamente tendo uma oscilação por segundo aqui. Tá? Então, ele está oscilando uma vez por segundo. Vamos tirar, pausar. Voltar aqui. Eu posso botar padrões também.
Se eu mudar, quero botar um padrão de pulso e não simplesmente um clock, então eu posso chegar aqui em pattern e eu mudo, eu quero deixar um padrão. Então tem diversas coisas que eu posso colocar aqui, tá? Estado inicial, qual é a largura do pulso. O mais legal é botar aqui embaixo bit pattern, colocar specific pulse train. Com isso, eu posso especificar exatamente qual é a sequência dos meus bits que eu quero enviar, né, da minha onda. Então, vamos dizer que eu quero colocar o padrão 1, 0, 1, 0, 0, 1. Então, esse vai ser um padrão que ele vai se repetir. Ele vai fazer 1, 0, 1, 0, 0, 1 e vai repetir 1, 0, 1, 0, 0, 1. E eu posso botar também a largura de um pulso, né? Ou seja, quanto vale cada bit aqui. Então, cada bit aqui vai valer um tempo específico. Aqui está definido como 500 milissegundos. Vou deixar aqui por enquanto dessa forma e colocar OK. Notem que até mudou aqui qual o desenho da forma de onda ficou com o desenho desse meu padrão. Certo, se eu rodar, ele vai ficar colocando os valores na sequência desse padrão. Bom, a gente não consegue visualizar muito os efeitos disso aqui simplesmente dessa forma, né? Vendo 1 e 0 parado, estático. Então, a melhor forma é a gente ver a forma de onda de saída. Então, a gente pode verificar a forma de onda de saída no nosso circuito colocando um gráfico que mostra os sinais digitais do nosso circuito. Então, aqui se eu colocar em Graph Mode, aqui Graphs, a gente seleciona digital. Quando eu seleciono digital, eu vou fazer um retângulo aqui na tela. Um clique aqui. Isso vai mostrar o que a gente chama de analisador lógico. Então, ele vai mostrar de forma digital, como se fosse um osciloscópio, mas para sinais digitais apenas, tá? Então, eu quero avaliar o comportamento do meu circuito de forma digital. Quero ver como é que é as ondas de entrada e saída digital que estão aparecendo no meu circuito. Agora eu vou fazer o seguinte. Da mesma forma que eu botei aqui um sinal digital, eu posso verificar o que está saindo aqui digitalmente. Para isso, eu vou aqui na esquerda em Probe Mode, que parece uma seringa, mas na verdade parece um ponteiro, né? E Voltage. Eu clico em Voltage e coloco aqui. E esse Voltage eu vou clicar, vou fazer ele sendo colocado na saída do meu circuito, tá? Eu não preciso ver a referência porque o sistema automaticamente identifica a referência como sendo a referência desse meu componente aqui, tá? Vamos mudar o nome, ele botou D0, vamos botar como sendo out de saída essa minha saída aqui da minha porta lógica. Agora eu volto para a ferramenta de ponteiro, clico na minha entrada, pressiono e arrasto aqui para dentro da janelinha do analisador lógico. No princípio não vai aparecer nada, mas se eu clicar de novo, aparece que ele colocou o IN, tá? Então o IN está aqui, essa é a forma de onda do IN. Por enquanto não tem nada porque eu não botei para rodar. Essa coisa no Alt, clico aqui na ponteira, pressiono e largo aqui. Agora eu tenho o IN e o OUT. Daí notem que aqui ele mostra a escala de tempo de 0 a 1 segundo, né? Eu posso modificar essa escala de tempo. Por exemplo, se eu for ver no meu padrão aqui, ele tem 500 milissegundos, né? Cada pulso. Então, o padrão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos. Então, é 500 milissegundos vezes 6. Isso é equivalente a 3 segundos. Então, vamos colocar que eu quero ver o padrão se repetir 2 vezes. Então, em vez de ver 1 segundo, eu quero ver 6 segundos. Então, eu vou ver 3 segundos do padrão uma vez e mais uma vez repetindo. Então, eu posso colocar aqui com o botão direito do mouse e botar Edit Graph. Se eu botar Edit Graph, eu posso colocar o Stop Time. Então, ele para no tempo 6. Ok?
e ele automaticamente ressimula, né? Eu não precisa nem botar para simular. Mas sempre quando eu quiser colocar para simular, eu coloco Simulate Graph. E ele já está aqui. Então ele mostra para a gente o comportamento do nosso circuito. Então olha o padrão aqui. Posso até aumentar a tela. Se eu dar 2 cliques aqui na barra de cima, ele deixa maior. E fica melhor a visualização. Então olha o nosso padrão. 1, 0, 1, 0, 0, 1. E se repete. 1, 0, 1, 0, 0, 1. E a saída é simplesmente a versão inversa, né? Tudo invertido aqui de cima. E daí tem uma barrinha vertical verde, que essa barrinha aqui ela mostra qual o nível lógico nesse ponto. Então, aparece aqui L de nível lógico baixo nesse ponto e nível lógico alto, high, nesse ponto aqui. Se eu mudar aqui, aqui é high, H, e aqui é L, low, certo? Nível lógico baixo. Volto aqui, se eu fechar, eu vou pegar e ter de novo a versão menor que fica no meu esquemático, onde eu coloquei ela.